Olá, boa tarde, tudo bom? Como diz um amigo meu, Renato, você deveria voltar a trabalhar, porque você ficando em casa, você não para de nos mandar perguntas. Pois é, eu estou aqui em casa, restabelecendo do Covid de novo, amanhã vou voltar a trabalhar, só que hoje eu fui impactado por essa pregação e por isso que eu coloquei esse filme nas minhas redes sociais, na qual aparece a grande e linda Angela, o seu marido Justin e os namorados de Angela. Você deve ter visto o vídeo, você deve ter visto que a Angela, no final da história, depois de dizer ao seu marido que ele tem 90% da sua atenção, depois que Angela disse que ele é o favorito, ela começou a aceitar ter na relação com ele vários namorados. Apresentou vários namorados, inclusive tinha até o seu namorado oculto, que ninguém sabia, inclusive o marido, os namorados, que era o próprio garçom, um namorado oculto, mas que ela ainda mantinha nessa relação. Ela disse: amor, você é o meu favorito, mas dividia o seu amor com o seu marido. E o seu marido ficou muito triste, falou: mas como é que você pode fazer isso? Eu te amo tanto, eu dei minha vida por você e você vai ainda mantém essas relações, ainda tem até um namorado oculto sem que eu saiba e ainda quer me apresentar a esses outros namorados. E ela falou: nossa, como você é egoísta. Levantou e se foi da mesa. Porque o marido pediu a ela fidelidade. O marido não aceitava, o marido ficou triste, o marido se sentiu doído. Você viu aquela hora que o marido, o namorado chegou, ex-namorado chegou e deu um beijo na sua boca? Você imagina qual é a dor da traição? Pois então, é isso que nós queremos falar hoje com você. Por que nós? Porque eu tenho certeza que isso veio do Espírito Santo de Deus e ele está me usando para conversar com você. Normalmente, nós cristãos deveríamos virar o mundo de cabeça para baixo. A Bíblia diz que no tempo de Jesus, os homens de Jesus, os discípulos de Jesus, viravam o mundo de cabeça para baixo. Tudo que eles faziam impactavam. Mas por que hoje não impactamos? Por que hoje a nossa vida está uma loucura? Porque os cristãos hoje estão fracos e doentes. Eu não estou falando daqueles que não são cristãos, eu estou falando daqueles que se dizem cristãos, daqueles que dizem que Jesus é o favorito, mas ainda mantém na sua relação de intimidade com ele namorados. Ou seja, nós estamos fracos como cristãos, nós ainda não impactamos o mundo com o nosso cristianismo, porque o nosso cristianismo é um cristianismo de favoritismo, onde Jesus é o favorito, mas eu ainda mantenho namorados, eu ainda mantenho coisas ocultas, as quais eu tive um prazer no passado e que não me consigo desvencilhar disso tudo. Sabe por quê? Eu quis pôr esse vídeo porque eu conheço quase a grande maioria dos meus amigos e também suponho que o Espírito Santo quer que eu fale com muitas outras pessoas através da internet sobre isso. Você sabe por quê a Bíblia estipula o casamento como algo indissolúvel, algo maravilhoso? Porque a Bíblia diz que o nosso Criador, o Senhor, ele é o nosso marido e que eu e você somos a esposa de Cristo. E Cristo diz que ele vai vir buscar a sua esposa e como uma noiva sem mácula, sem rugas, sem manchas, sem pecado, sem namorados. Ou seja, esse vídeo, alguns não entenderam, alguns me disseram: eu continuo assim mesmo. Aí eu não estou entendendo. Agora você vai estar entendendo. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso marido e nós somos a esposa. Nós somos a Ângela, que ainda temos muitos namorados escondidos. Dizemos alguns, pedimos perdão, mas pedimos perdão como o rei Saul fez. Pedimos perdão, mas dissemos: não conte para ninguém. Ao contrário de ser como Davi, que ao pedir perdão ao Deus, depois de ter errado, ficou 7 dias chorando, se arrependendo de ter ferido o coração de Deus. Quando nós entendemos o preço da infidelidade, quando nós entendemos que a traição dói e que o nosso marido não deve ser o nosso favorito, e sim o nosso único amor, nós vamos mudar como cristãos, nós vamos impactar o mundo. Não basta ser favorito, Jesus tem que ser o seu único e
atual amor. Alguns disseram para mim, existem vários tipos de amor. Sim, existem vários tipos de amor, mas o amor de Deus, o amor ágape, é que nós devemos só ter a Ele, não por outros pecados que são como namorados, os quais nós não queremos esquecer. E se pudéssemos, manteríamos na nossa relação com o Senhor. Mas nós só conseguimos deixar de pensar nos nossos namorados quando nós temos intimidade com Jesus. Mas a Bíblia deixa claro, o meu povo peca por falta de conhecimento. E Daniel diz na palavra que o povo de Deus só vai ser forte quando ele conhecer a Deus. E nós não conhecemos a Deus intimamente. Nós conhecemos a Deus, conhecemos a Jesus, conhecemos o Espírito Santo de ouvir falar. Intimidade com o Senhor Jesus é algo muito forte, que ela só se conhece, só te atinge quando nós conhecemos. É por isso que a maior intimidade que nós temos é com a nossa esposa, porque com a nossa esposa nós nos fazemos uma só carne, um só espírito. E o Espírito de Deus vive em mim, vive em você. E quando você e eu mantemos ainda namorados, que hoje são os pecados que nós temos, os quais alguns nós confessamos, outros nós mantemos em oculto, vão continuar nos atrapalhando a ter uma relação com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus deixa claro que se nós não mudarmos a nossa maneira de pensar, nós não vamos conseguir ter essa intimidade com Jesus. No passado, as pessoas se arrependiam, punham a mão no bode expiatório, se vestiam de roupas de saco, raspavam a cabeça, cobriam nas cinzas. Mas hoje Jesus quer que eu e você larguemos os nossos namorados, esqueçamos aquilo que nos dá prazer carnal e ficamos só com ele. Mas para isso nós temos que nos arrepender de ainda mantermos na nossa vida namorados como Ângela mantinha. E o Justin ficou completamente triste com aquela infidelidade dele. Jesus fica triste, dói a minha e a tua infidelidade contra Jesus. Nós temos que entender que nós, como a esposa de Cristo, não devemos nunca ter outros namorados ainda na nossa vida, namorados ocultos, namorados que ainda insistem em nos manter presos, sejam eles vícios de qual natureza for, porque o antigo amor nos mantém preso. E tudo aquilo que nos prende nos faz escravo. E Jesus não quer que nós sejamos escravos. Ele quer que nós sejamos livres, nós sejamos os seus sacerdotes. Mas o que acontece? Enquanto eu não tiver realmente mudar nossa maneira de pensar, tiver uma completa mudança na minha personalidade e no meu comportamento, eu nunca vou deixar com que os meus namorados, eles se vão da minha vida. Ele vai continuar. O mundo quer que você diga assim, eu escolho o que é bom para mim, eu escolho o que é melhor, o que é certo para a minha vida. Mas se você for realmente um verdadeiro cristão, você vai dizer, eu escolho o que Deus me diz que é certo. Eu escolho o que é bom para mim, segundo aquilo que Deus quer e aquilo que Ele acha melhor para mim. Enquanto nós continuarmos a manter esses antigos namorados, o nosso casamento com Jesus está fracassado e nós não vamos impactar o mundo. É por isso que no casamento a noiva sai e anda por toda uma igreja. Para quê? Para dar tchau para os antigos namorados. É isso que nós temos que fazer na nossa caminhada até aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Até aceitarmos o batismo, quando nós damos um testemunho que nós vamos ser novas pessoas, nós temos que jogar fora todos os nossos antigos namorados, que hoje nós chamamos de pecado. E Ele, o nosso Criador, o nosso Senhor, Ele é o nosso marido. Então eu quero pedir a Deus que Jesus te abençoe e a mim abençoe também, para que nós possamos entender como dói trair o nosso marido, como é doído, como deve doer no nosso marido ver que nós só o achamos como favorito e não como nosso único e suficiente amor. Porque ele morreu por mim e por você e nos atraiu com laços de amor. Mas o pecado, os nossos namorados do mundo que ainda insistem, nos atraem com laços de escravidão. Seja livre, fora os teus namorados, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Espero que agora você tenha entendido o vídeo da Ângela e do Justin. Vamos nos arrepender, porque o Senhor diz, agora é o tempo de que todos se arrependam e se voltem a mim, diz o Senhor Jesus. Deus abençoe. Arrepender é mudar com obras. Arrepender é não se enganar com aquilo que o diabo diz. Deus te abençoe no nome de Jesus. Tenha uma boa noite.